Olá, pessoal! Bom, dando sequência então à disciplina de tecnologia farmacêutica, hoje eu vou corrigir o exercício da aula passada. Não se preocupem, né, com o que vocês colocaram lá no Classroom, se está certo, se está errado, porque esse é um exercício mais para contabilizar, né, a participação da aula e é uma revisão também de farmacotécnica, tá? Então, quando vocês colocarem algum exercício, mesmo se tiver algum errinho e tudo, não vão lá editar, tá? Porque senão depois a postagem de vocês fica como valendo depois do dia certo da atividade, da entrega da atividade. Então pode deixar lá, fiquem tranquilos, tá? Bom, vamos dar sequência. É, essa aula de hoje, eu vou fazer a parte introdutória da disciplina, tá? E também falar um pouquinho sobre a indústria farmacêutica, bem bacana, vai ser uma aula um pouco mais é, com textos, né, histórica, mas vai, vai ser bem bacana. Eu tentei enxugar um pouco, né, o contexto histórico para não ficar aqueles slides cheios de letras, né, cheio de textos enormes, para não ficar muito pesado, tá? Bom, deixa eu sair aqui da frente. Então, eu sempre faço dessa maneira, eu acho que é melhor, principalmente agora quando a gente está à distância, né? Eu sei que o aluno às vezes não tem paciência para ficar assistindo uma aula muito grande. Então, eu enxuguei aí o contexto histórico com os principais aspectos. Vamos corrigir então da aula passada, ó. Nós temos aqui Nipazol. O que é nipazol? Nipazol e nipagin é um agente conservante. Nipazol a gente utiliza para conservar a parte oleosa da fórmula e o nipagin a parte aquosa, tá? Então são dois conservantes. EDTA de sódio. EDTA, pessoal, é um agente quelante, tá? Agente quelante, ele serve então para retirar metais, né, que se encontrem aí ou que venham a estar presentes na nossa formulação. Propileno glicol. Propileno glicol estava lá na aula que eu dei para vocês relembrando, né? É um umectante, já expliquei também para que serve. Lá só faltou o EDTA de sódio, que é o agente quelante, né? Que basicamente é uma estrutura química que se associa a algumas moléculas aí, principalmente alguns metais, para poder precipitar eles e aumentando aí então a conservação da nossa amostra, tá? Da nossa medicamento aí, ou cosmético, pode ser também. Polavax. O que é Polavax? Polavax, nessa formulação, ele é praticamente a base, né? O creme Polavax. O Polavax ele já é uma mistura pronta, né, de cera autoemulsionante. Ou seja, ele mesmo, quando a gente aquece ele se vira uma emulsão, né? Ou seja, um creme, né? Uma mistura aí de partes aquosas e oleosas. Então, quando eu pego essa cera autoemulsionante, eu nem preciso colocar um agente de emulsão aqui, tá? Ele já tem na própria cera. E quando eu coloco a água para misturar, então ele vai virar minha emulsão. Emoliente, né? Então a vaselina líquida é o meu emoliente. Que mais? A ureia e o óleo de semente de uva, ó, ureia, semente de uva. Esses daqui são ativos, tá? Esse emoliente, o mequitante, eu já falei para vocês a aula passada, tá? Esse Polavax não tem, esse Polavax é uma marca, né, registrada aí dessa cera, mas para quem procurou na internet já viu, eu vi que alguns alunos já responderam corretamente que ele era uma cera emulsionante, tá? Então, ureia e óleo semente de uva são meus agentes ativos nessa formulação, tá? Então, ele é um ativo hidratante. Quem só colocou princípio ativo, tudo bem. E a água destilada é o meu veículo, tá? Então, o que eu tenho aí em maior quantidade na minha formulação. Bem simples, né? Vou ao longo, né, da disciplina trazer algumas atividades dessa maneira para vocês poderem entenderem as fórmulas farmacêuticas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a indústria. Então, a indústria farmacêutica, grande e famosa indústria farmacêutica mundial, né? Tão falada aí em todo mundo, né? E ainda mais agora, né? Que estivemos na mão da indústria farmacêutica por conta do que nós estamos vivendo, tá? Então, a indústria farmacêutica veio salvar aí, né, a nossa espécie, vamos falar mais ou menos assim, né? Não só, pessoal, com o que está acontecendo, né? Eu não vou falar porque das outras vezes que eu falei, o YouTube
cortou o áudio dos meus vídeos, não sei porquê, tá? Mas todo mundo sabe, então nós tivemos outras pandemias, né, mundiais que também a indústria farmacêutica veio aí com um aspecto e um papel importante, tá? Então é óbvio que eu não deixaria passar o que nós estamos vivendo, mesmo porque a aula de hoje é um contexto histórico, né, dessa disciplina e nós vamos comentar aí sobre algumas situações. Tá? Então, nós já percebemos que a indústria farmacêutica é muito interessante e vamos discutir alguns pontos aí sobre ela. Tá? Bom, então a indústria farmacêutica. Produção de medicamento, ó, é óbvio, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas é só isso? Por que eu coloquei esses outros tópicos? Para a gente pensar, pô, a indústria farmacêutica não é só o lugar que fabrica, tá? É um lugar principalmente onde se pesquisa, né, medicamentos, pessoal. Então, olha só, uma parte do fomento que vem para desenvolvimento de novos fármacos é financiado pela indústria. Nós temos órgãos de fomento estadual, até municipal, dependendo do lugar que você tiver. Aqui no Brasil, por exemplo. Mas uma parte vem da indústria farmacêutica, né? A comercialização, então todos os aspectos da comercialização desse medicamento. Então não é só produzir. Lembra, a comercialização é uma parte importante da nossa indústria. Porque se eu estou instalado aqui no interior, né, do estado de São Paulo, né, então eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, beleza. E eu estou produzindo medicamento. Então tá, eu estou fazendo a minha função. Eu sou uma indústria e estou produzindo medicamento. E lembra do prazo de validade que eu falei? Será que se eu tiver o prazo de validade do meu medicamento de 2, 3 meses seria interessante? Né? Às vezes às vezes não. Tá? De repente, se você está atendendo um mercado próximo da sua indústria, tudo bem. Tá? Agora, se eu quero tirar esse medicamento do estado de São Paulo, levar ele lá, sei lá, para o Maranhão, tá? Será que esses meses, 3 meses aí fictícios que eu joguei, será que é o suficiente? Tá? Vou aparecer aqui pra gente conversar. Às vezes não é, tá? Então, até, como eu já falei na aula passada, até esse medicamento ser separado, né, entregue à distribuidora, porque pode ser da própria empresa farmacêutica, nós vamos ver indústria aí. Depois chega lá a distribuir para cidades, e as cidades vão distribuir ali para as drogarias, vamos supor. Olha o tempo que isso demora, tá? E também vamos sonhar mais longe, né? Será que se eu colocar um prazo de validade bacana, se eu estudar o meu medicamento e conseguir colocar conservantes nele que não prejudiquem, lógico, né, nem a ação e nem o ser humano e que sejam eficazes, será que eu não consigo mandar ele para fora do país? Olha que bacana, né? Então a comercialização é uma parte extremamente importante, tá? Assim como a distribuição, que é o que eu estou falando agora para vocês, que está ligada, né? Então a distribuição bem organizada, com um medicamento que passou por uma pesquisa bacana, adequada e por um controle de qualidade e colocaram, né, conseguimos um prazo de validade interessante aí. Eu consigo fazer essa distribuição para locais mais distantes, ou seja, a minha indústria cresce, tá? Lembrar que a indústria farmacêutica, nós vamos visar o lucro. Infelizmente, né, falar de indústria farmacêutica e não falar de lucro é a maior borracha que existe. Por quê? A indústria farmacêutica ela está fundamentada em desenvolver, lógico, novos fármacos de qualidade que cumpram o seu objetivo, mas também deem um lucro, tá? Porque senão a indústria vai à falência. Então, toda a parte de indústria farmacêutica, desde o desenvolvimento, a pesquisa, né, ela é trilhada aí com visando, né, vamos falar assim, os lucros, tá? Eu vou passar uma aula para vocês, eu sempre falo dela, eu acho que eu já cheguei até a comentar, mas nós vamos ver novamente, que são as etapas de produção de fármaco e para nossa disciplina isso é extremamente importante. Bom, deixa eu fechar aqui, vamos lá. Então, quando aconteceu, né, essa indústria farmacêutica, vamos falar assim, né? Até antes, os medicamentos eram feitos aí, né, por boticários, ou até nas próprias casas, pelas mulheres lá, né, que tinham ali as ervas que elas misturavam
para fazer seus medicamentos caseiros, ou os boticários, que já eram pessoas que eram um pouco mais estudadas, mas que além de fazer medicamentos, eles faziam pequenas cirurgias, eles trabalhavam como dentista também, né? Ele era um profissional multifacetado, né? Ele fazia um monte de coisa. E aí, então, sentiu-se a necessidade de fazer essa divisão, né? Começou a nascer o farmacêutico começou a ficar só na parte de medicamento, e para atender uma demanda de produção muito grande, nasceu então a indústria farmacêutica, tá? Então lá por volta do século XIX, né? Início do século XX, embora assim as principais descobertas da indústria e crescimento em si, foi lá pros, né, nas décadas de 20 e 30, tá? Mas foi aqui que nós podemos falar começou essa indústria farmacêutica, né, aquele comecinho dela. E aí no Brasil, né, vir aqui para o que importa para nós, que é nosso país, né? Aqui no Brasil, pessoal, em 1890 e até, né, 1950 são criadas aí as primeiras indústrias farmacêuticas, tá? O desenvolvimento e a criação são considerados tardios quando comparado ao país europeu, né, que deu início lá no século XIX, né, já possui avanços notáveis, tá? Aqui no nosso país não, cresceu engatinhando, vamos falar assim, né? E o desenvolvimento, né, da indústria farmacêutica aqui no país sempre teve atrelado, né, ou ligado à saúde pública e às práticas sanitárias de prevenção e de combate de doenças infecto-contagiosas, tá? Então, como que eu falo? Assim, o crescimento da nossa indústria farmacêutica está sempre ligado à necessidade, né? Então, quanto mais precisa, no maior desespero, mais a indústria aqui vai criando forma e vai crescendo, tá? Então, aqui no Brasil começou dessa maneira. Aí o perfil da indústria farmacêutica nacional sofreu mudanças significativas a partir dos anos 50. Por quê? Primeiramente a primeira mudança foi provocada aí pelo presidente Juscelino Kubitschek com um plano de desenvolvimento. Então ele tinha um plano de desenvolvimento, da lógica do país inteiro e onde estavam aí as indústrias, inclusive a farmacêutica, tá? E a segunda mudança também no período militar, porque abriu novas portas para o setor farmacêutico e empresas estrangeiras para entrarem aqui no país e começarem a produzir os seus fármacos, tá? A se desenvolverem. Então é muito bacana aí tudo que ocorreu aí, esse período de crescimento para nós, tá? Mas já na década de 80, ficou marcada por uma estagnação econômica, né? E um descontrole lá inflacionário, tá? Então, é lógico que quando nós temos um período aí de problemas econômicos, tem uma diminuição significativa aí no investimento do setor, não só farmacêutico, né, mas no setor em si geral, tá? Mas aí, nesse caso da década de 80, o setor farmacêutico entrou na dança também, tá? Então, caiu um pouco o investimento. Vamos lá, aí teve de 80 a 2000, a empresa se depararam com algumas dificuldades, tá? Quais são elas? Por exemplo, controle de preço pelo governo, né? Então, aqui no nosso país nós temos o controle de preços dos medicamentos, né? Que para a população é uma coisa muito boa, na verdade, tá? Então, os medicamentos genéricos, tá? Como que ele entra no Brasil? Nós temos na drogaria tem aquele livro, né? Onde tem o preço mínimo e máximo que pode ser cobrado em cada estado. Então nós temos esse controle que para a população é bom, mas para a indústria farmacêutica é um desafio ali, né? Porque eles visam só o maior lucro, né? Que eles podem obter, né? A lei de patentes. A patente reforçou o monopólio de alguns produtos por alguns anos, tá? Nós vamos falar disso lá para frente na disciplina. Então isso também é uma situação aí que leva algum prejuízo para algumas indústrias que poderiam estar desenvolvendo medicamentos, né, ou copiando a fórmula do colega e ganhando dinheiro ali, mas tem a patente, tá? Tudo tem um lado bom e o lado ruim, tá? Bom, esse daqui, pessoal, eu nem sei porque eu não grifei, tá? Eu deveria ter grifado, vou grifar até agora, ó. O baixo prestígio dos produtos nacionais, né? Em detrimento dos importados. Então, quando comparado com os importados, tem partes aí do texto que está grifado. Então, você grifa essa daqui também, que é importante. Principalmente quem quer ir para a indústria, né? Pessoal, isso acontece até hoje, né? A nossa população sempre dá mais valor no produto internacional, tá? Importado.
Oh, Deus, tá grifando direito, agora foi. Então, o produto importado aqui no nosso país, tá? Ele tem uma valorização pela população muito grande, tá? E o produto nacional corre-se, né, boatos de não funciona, né, esse produto não tem atividade, ou ele é muito ruim. Isso não é verdade, né? É colocado na cabeça dos médicos, porque as empresas importadas ela acaba oferecendo alguns benefícios que às vezes a nacional não consegue bater de frente, né, ou não necessita bater de frente, e acaba-se que espalha essa notícia, né, de que algum produto ele é pior que outro. Muitos deles eles são similares, né, ou eles são idênticos aos produtos, né, quando cai a patente, e muita é a população que fala. Alguns podem ter alguma diferença? Pode. Por exemplo, tem alguns produtos farmacêuticos, alguns medicamentos que são, apesar de ser o mesmo princípio ativo, eles são manipulados, né, na indústria farmacêutica com algumas diferenças ali na base galênica, por exemplo, que pode levar sim a um benefício maior para um ou para outro, tá? Mas é muito fora assim da realidade, tá? O que a população tem na cabeça, né? Achando que produtos importados sempre são muito melhores do que produtos nacionais. Muitas vezes isso não é verdade e até produtos que são considerados pela população importados, né, são às vezes produzidos no Brasil. É um ponto até legal para alguém fazer um TCC de pesquisa, né? Perguntar para outros colegas ou para alguns os estudantes aí na faculdade, por exemplo, quem pegar algumas indústrias e falar, né, se eles acham que é nacional ou importado. É bem interessante o resultado, tá? Bom, o aumento também, né, no grau de experiência e concessão de novos medicamentos por parte da Anvisa. Então, a Anvisa ela aumentou o grau de exigência, tá? E aí desenvolver novos medicamentos aqui no país ficou um pouco mais difícil. Nós vimos isso também no período da pandemia, o quão foi difícil entrar no país algumas vacinas que já estavam aprovadas em países da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, e a Anvisa ela vinha barrando aí a entrada desse medicamento porque tem que passar ali pela é, seleção rígida que a Anvisa tem, tá? O que agora na pandemia pode ter sido uma coisa que foi mal interpretada, mas que na verdade essa rigidez é muito boa, porque isso mantém a qualidade dos produtos farmacêuticos desenvolvidos e produzidos no Brasil. Bom, década de 90, tá? Então, o crescimento da indústria farmacêutica, com esse crescimento, né, falta matéria-prima intermediária. Olha só, né? Então, a indústria foi crescendo aqui e a matéria-prima foi ficando mais escassa, tá? E aí precisou-se recorrer ao mercado externo de produtos importados. Então, até mesmo para matéria-prima, tá? E o que encarece um pouco o produto nacional, ou até mesmo, né, deixam-se de fabricar e aí tem que comprar medicamentos importados, né, por causa desse crescimento. O investimento em pesquisa, né, e no desenvolvimento de novos farmacoquímicos ainda é muito aquém da necessidade, ou seja, deveria ter muito mais. A gente sempre fala isso, né? Vocês estão escutando falar isso na televisão praticamente quase que diariamente, né? Que o quão importante seria o investimento em desenvolvimento de fármacos aqui no Brasil, tá? E que mais? E pesquisa nessa área é financiada basicamente pelas agências federais e estaduais, como eu falei para vocês, né, que são órgãos de fomento de pesquisa atrelados a universidades e laboratórios, tá? Então nós temos laboratórios farmacêuticos vinculados com universidades, onde nós temos pesquisadores desenvolvendo esses fármacos. É basicamente assim que funciona aqui no nosso país, tá? E órgãos de fomento são vários. Citando alguns aleatórios, por exemplo, eu tenho CAPES, CNPq, né? São daqui da nossa FAPESP, tem vários, né? Tem de estados, né? Cada estado aí tem o seu, tem municipais também, né? Por exemplo, de Campinas, e vários outros órgãos de fomento aí, tá? Bom, que mais? Aí a Associação Brasileira da Indústria Químico-Farmacêutica, tá? No nosso parque industrial, eles consideram, né, que a gente consegue abranger e abastecer apenas 17% da demanda interna. Olha isso, né? Ou seja, 17% ainda é pouco. Olha o tanto de
compradores, vamos falar assim, né, que nós temos e que a indústria ainda não atingiu, tá? E a Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, né, e Biotecnologia e suas especialidades, 95% dos ativos farmacêuticos são de origem externa, que é aquilo que a gente estava falando aí na época da vacina, né? Por que que nós temos aqui o centro de produção, tá? E por que que às vezes teve que parar? Lembra? Porque tinham que vir, né, o insumo lá dos Estados Unidos ou lá da China, né? Teve que vir para poder continuar a produção aqui. É, por que isso? Nós temos capacidade de desenvolver aqui dentro, tá? Falta investimento. Bom, e dependência dessa indústria, da indústria fitoquímica, né, tem comprometido diretamente o tratamento de inúmeras patologias denominadas negligenciadas. Pessoal, eu até risquei aqui. Por quê? Porque nós temos doenças, por exemplo, que a indústria farmacêutica internacional não querem investir, porque tem aqui no país só, por exemplo, ou em países pobres, como é o caso da doença de Chagas, tá? A doença de Chagas ela é pouco estudada pela indústria farmacêutica. Nós temos alguns medicamentos, vou citar um Unifortimox, por exemplo, é um medicamento que a pessoa pode tomar, só que só no primeiro dia, nos primeiros dias, né, depois da infecção. Ou seja, muitas das vezes a pessoa nem sabe que foi picada pelo barbeiro, tá? E como que ela vai recorrer a esse medicamento? Então, falta investimento, por exemplo, para desenvolver medicamentos que tratem as pessoas com doença de Chagas que já estejam no estágio mais avançado, tá? Da doença. Essa é uma doença negligenciada, por exemplo, né? Eu falo dela porque eu tenho bastante contato aí com o pessoal da pesquisa de Chagas, de triatomínios ali da Unesp, e a gente sempre discute esse assunto, tá? Bom, vou falar aqui também, né, tem um tempo, aí eu vou falar um pouco da industrialização de medicamentos, tá? Mais rápido, eu não quero que a aula fique muito longa, vocês viram que ela tem um pouco de texto nesse começo dessa disciplina, é assim, tá? Mas vamos falar da indústria da indústria farmacêutica. Essa parte é bem legal. A indústria farmacêutica ela é responsável por produzir medicamentos seguros e eficazes. Óbvio, né, pessoal? Isso daqui é a parte mais interessante da indústria farmacêutica. O que é uma briga muito grande, eu comento muito com os meus alunos, pode grifar aí também, ó. Quando se compara medicamentos industrializados a medicamentos manipulados, né? Eu gosto de medicamentos manipulados, é lógico que eu acho que nós temos que confiar aí na farmácia que a gente compra, né? Tem sim alguns erros, tem algumas coisas que aconteceram aí, tá, pessoal? Mas, pô, é uma situação que a gente deveria manter, né, e respeitar aqui no Brasil, porque alguns países não existem essas farmácias de manipulação. O que para nós é muito bacana porque o medicamento ele consegue ter um custo às vezes mais baixo ou você produzir um medicamento específico para uma pessoa, tá? Mas a segurança e eficácia dos medicamentos industrializados, isso é muito embasado, né, para a produção desses medicamentos, né? Vocês vão ver, vou mostrar para vocês. Bom, então, deixa eu aparecer um negócio aqui, cancelar. Então, contribuindo aí para a melhoria e a qualidade de vida da população, esse setor aí ele aparece em diversas áreas, né? Vamos falar um pouco de algumas áreas aí de atuação da indústria farmacêutica, tá? Medicamentos alopáticos, ou seja, todos aqueles que estão disponíveis na drogaria que são alopáticos. A alopatia é um sistema de tratamento, só relembrando aí para vocês, né? Que o médico prescreve ao doente medicamentos que produzem efeitos contrários, né, aos sintomas que a doença, da doença, né, que se deseja combater. Então, por exemplo, se eu estou com febre, eu tomo um antipirético, alguma coisa para ir contra a febre, tá? Isso é alopatia. Medicamentos fitoterápicos, então eu tenho indústria de medicamentos fitoterápicos também, tá? Então a indústria, pessoal, gravem isso na cabeça, tá? A indústria ela não é específica da alopatia, tá? É lógico que a maior parte dos medicamentos que eu tenho na minha drogaria são alopáticos, né? Não vamos negar, mas nós temos medicamentos industrializados, fitoterápicos e homeopáticos também, tá? Então, homeopáticos são os medicamentos fitoterápicos obtidos com emprego exclusivo de matéria-prima ativa vegetal, tá? Que não são considerados medicamentos fitoterápicos,
Aqueles que incluem na sua composição substância ativa isolada no laboratório, sintética ou até mesmo natural que tenha sido passado aí por algum processamento de concentração, tá? Bom, e nem associações com as drogas vegetais. Por exemplo, se eu tenho um medicamento associado com alguma droga vegetal, aquele medicamento não é considerado fitoterápico, tá? Pode vir de produto natural, vir da planta, mas aí não é, tá? Só é fitoterápico quando a gente utiliza matéria-prima vegetal, como vocês já devem ter visto na fitoterapia. Mas eu tenho medicamentos industrializados fitoterápicos, sim. Tenho medicamentos industrializados que são de origem vegetal, mas que a matéria-prima ativa é isolada ou sintética? Tenho, tá? Nós temos medicamentos muito bons também dessa parte. E também a indústria entrou na homeopatia, né? Como eu tenho aqui para vocês um medicamento aí para mostrar, tá? Então, a homeopatia, o princípio filosófico dela é diferente, vocês estão vendo, né? Baseia-se então na cura pelo semelhante. Isso daqui é um dos pontos da homeopatia, né? Isso significa que uma pessoa doente vai ser curada por um medicamento que é capaz de produzir os sintomas parecidos em uma pessoa sadia. Então, vamos supor, se eu estou vomitando, né? Na alopatia, eu tomaria um antiemético, alguma coisa para cortar o vômito. Na homeopatia, não, eu tomaria um medicamento ultra diluído que em pessoas saudáveis é capaz de causar o vômito. Olha só que interessante, vocês vão aprender sobre isso também, tá? E aí é lógico a qualidade, né, pessoal? A qualidade na indústria farmacêutica ela está associada com alguns fatores. Por exemplo, a garantia da qualidade, o controle de qualidade, controle de processos, assuntos regulatórios, tudo isso é muito marcante na indústria farmacêutica, como eu falei para vocês. O que leva aí a uma aceitabilidade da população maior por medicamentos industrializados. Não só da população, mas como de alguns farmacêuticos também, tá? E o que nós temos aí nesse processo de fabricação? As boas práticas, tá? De fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, né, é uma RDC que vai garantir a qualidade desses produtos, tá? Que são consistentemente produzidos aí e controlados, tá? Com um padrão de qualidade apropriado para obter, assim, a qualidade exigida pelo registro, por exemplo, né? E para ele também ter a sua eficácia. Então, as boas práticas de fabricação, ela vai garantir isso, garantir a qualidade, tá? E o cumprimento dessas boas práticas está dirigido primeiramente a quê? Tá? A diminuição dos riscos inerentes, olha só, até deixei grifado, a qualquer produção farmacêutica, os quais não podem ser detectados através da realização de ensaio no produto terminado. Então, vamos supor, eu acabei de fabricar o produto, eu vou fazer um teste, tá? Para saber né, se o produto está bacana lá, fazer o controle de qualidade, como vocês sabem aí, né, na farmacotécnica se faz também, em farmácias magistrais. Faço o meu controle de qualidade. Ótimo, fiz o controle de qualidade. E aí? Será que tem alguma situação que eu posso não pegar no meu controle de qualidade? Tem, né, pessoal? Por exemplo, eu posso ter uma contaminação cruzada por um outro medicamento, tá? Ou até mesmo contaminação por partículas. Ou trocas de mistura de produtos. Então, às vezes, no final lá do processo de fabricação, eu não consigo pegar isso. Então, as boas práticas de fabricação, ela tem uma série, né, de normativas para poder diminuir esse padrão aí, né? Algum erro, alguma coisa que aconteça aí na fabricação. Por isso que como é muito rígido, os medicamentos eles ganham aí essa confiança tanto dos médicos, farmacêuticos e da população, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos aprofundando alguns tópicos aí desse conteúdo, tá? Hoje eu não vou deixar nenhuma atividade, é mais aula para a gente poder ir aí entrando um pouquinho já na indústria, tá bom? Então, boa noite para vocês e até a próxima aula.